Então, a nova escola, BNCC Educação Infantil, né? Então, o que é a Base Nacional Comum Curricular? Ela é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica, certo? A Base Nacional Comum, ela é para todos os alunos da educação básica, então ela é da pré-escola até o ensino médio. Os primeiros documentos foi da educação básica, da educação infantil e ensino fundamental. O documento do ensino médio demorou um pouco mais para ser terminado, certo? Mas foi concluído. Eles querem dar continuidade a essa educação, desde a pré-escola até o ensino médio, certo? Então, é esses aspectos que está sendo falado aqui, ó. Define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Então, a base estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. Ela estabelece 6 direitos de aprendizagem. Quais são eles? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E 6 direitos de aprendizagem é bom a gente saber, porque de repente é algo que pode ser cobrado, né, em outro concurso de educação infantil, porque direciona o documento atual, que é a BNCC. Tá? Então, ele direciona esses 6 direitos de aprendizagem, que devem ser trabalhados durante a educação infantil. Esse documento que nós estamos falando, da BNCC, esses outros documentos também, é tudo direcionado à educação infantil, tá? Então, a BNCC não determina como ensinar, tá? Mas o que ensinar. Cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo e do seu projeto pedagógico, definir como irá trabalhar as diversidades locais. Então, verifique, a BNCC não vai nos passar receitas prontas de como trabalhar. Você tem que trabalhar assim. Não, ela vai nos dar um embasamento, por isso que é base. Através daquela base, nós iniciarmos o nosso trabalho. Agora, o que é importante? O que muda da BNCC para o referencial curricular nacional e as diretrizes? Então, veja, as diretrizes e o referencial curricular são documentos da educação infantil. Por que eles são importantes? Porque, assim, a educação infantil era assistencialismo, não era educação. Quando, em 1996, a LDB veio dizer que a educação infantil era a primeira etapa da educação básica, transformou em educação. Transformando em educação, mudou todo o processo de atendimento a essa criança. Não é mais assistencialismo, é educação. Então, precisava de documentos que embasassem essas ações para trabalhar com essa criança. Não é de qualquer forma que se vai trabalhar, que nem se trabalhava antes como assistencialismo, certo? Então, precisava de documentos que embasassem o trabalho pedagógico dentro da escola, o professor e assim por diante. Tá? Então, por isso que foi criado esses documentos. O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que é chamado RCNEI, ele foi feito em 1998, um pouquinho depois da LDB. Ele estabelece o que deve ser ensinado e organizado em eixos. Ele direcionou em eixos: identidade, autonomia, natureza, sociedade, música, conhecimento de mundo, linguagem oral, escrita, matemática e artes visuais. Ele representou um avanço para a época, porém, era mais como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem. Então, verifique, como eu falei para vocês, foi criado uma etapa da educação básica, que é a educação infantil. Então, não se tinha uma referência, como é que nós iremos trabalhar? Então, foi criado esse documento, certo? Então, ele foi organizado do que realmente deve ser trabalhado. Nós iremos verificar como que é esse documento, né? Ele veio em 3 livros, ele direcionava, ó, tem que trabalhar dessa forma. Então, ele foi encaminhando esse trabalho na educação infantil. Agora, as diretrizes. Olha, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas foram feitas em 2009, né? 11 anos depois.
ela mostrar um avanço na direção de colocar a criança como protagonista. Aqui no RCNEI era o que deve ser ensinado. Aqui não começa a pensar na criança nesse processo de aprendizagem. Nas diretrizes tem foco nas interações e na brincadeira, como eixos estruturantes, além de considerar os princípios éticos, políticos e estéticos para nortear a produção do conhecimento. Então, observe, as diretrizes têm uma outra visão, está ampliando. Todos os documentos foram necessários naquela época, porque, imagine, você cria uma etapa na educação, a educação infantil, que não tinha. Então, você tem que dar um fundamento, né? Um referencial de como se trabalhar. Tá? Foi dado o referencial, enfatizando os conteúdos. Depois as diretrizes vêm dizer assim, não, essa criança é importante nesse processo. Tá? É importante a brincadeira, é importante a interação. Então, enfatiza nas diretrizes esses aspectos das brincadeiras, das interações. A criança faz parte desse processo. Não adianta nós pegarmos os conteúdos e ficar colocando nelas. Ela também participa do processo de ensino-aprendizagem. Então, é nessa visão que é criada as diretrizes. E a base? A base nacional propõe para as crianças. Ela reforça que o cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo, então o que estava falando nas diretrizes. Ela estabelece que a formação de vínculos proporciona segurança afetiva para a criança, construir conhecimentos comuns, desenvolver autonomia. Ela incentiva a autonomia, que permite que a criança enfrente e supere obstáculos. Crianças ficam no centro do processo. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração e propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança e ajuda no desenvolvimento da autonomia. E ela estabelece, a BNCC, os 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais que as crianças aprendem e desenvolvem. Então, verifique. A BNCC vem ampliar tudo que foi discutido naqueles outros documentos. Tá? O que é importante, como que é importante nós trabalharmos com essa criança? É importante que ela interaja, é importante que ela participe, né? Todos esses aspectos nós temos que valorizar no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Ele vai nos dar essa linha do tempo da educação infantil. Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu o atendimento em creche e pré-escola, e um dever do Estado e um direito de criança de 0 a 6 anos de idade no primeiro momento, tá? Então, a Constituição que estabeleceu esses aspectos, esse atendimento. Em 96, com a LDB, ela vai reconhecer a educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem e é parte integrante da educação básica. Então, a educação infantil torna-se a primeira etapa da educação básica, tá? Então, verifique os documentos. Constituição Federal vai dizer assim, é necessário ter esse atendimento. Aqui vai dizer assim, esse atendimento vai ser, vamos reconhecer, é educação infantil, tá? Vamos colocar esse nome, educação infantil. Em 1988, foi feito o RCNEI, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ele é publicado como parte dos documentos dos parâmetros curriculares nacionais e ele vai reunir objetivos, conteúdos e orientações didáticas, o RCNEI. Em 2006, o acesso ao ensino fundamental antecipado para os 6 anos, tá, por conta de uma alteração na LDB, tá, na emenda constitucional, né, aqui, ó, a partir da emenda constitucional 59, de 11 de novembro de 2009, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos. Antes não era, tá? Então, a partir dessa emenda constitucional. Porque o que era obrigatório antes disso? Era apenas o ensino fundamental. Então, a partir dessa emenda constitucional, o que é a emenda constitucional? Emenda constitucional, ela vai alterar a Constituição. Tá? E ela torna-se obrigatória a educação infantil, da pré-escola, 4 e 5 anos. Em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a educação, aqui que foi criado o DCNEI, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, surgem para orientar o planejamento curricular das escolas, propõem a organização por eixos de interações e brincadeiras,
Além disso, traz como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e educar. Aqui enfatiza esses aspectos do cuidar e do educar. E em 2017, foi feita a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que institui e orienta a implantação de um planejamento curricular ao longo de todas as etapas da educação básica, como eu falei para vocês. E na educação infantil, ela dialoga com as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, mas traz um detalhamento maior ao listar os objetivos de aprendizagem. Observe que os DCNEs são importantes no processo de aprendizagem. A BNCC vem enfatizar, melhorar as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. O referencial, ele foi o início da educação infantil. Ele mostrou assim, o que nós podemos ensinar, porque imagina assim, formar uma educação infantil. Não sabia nem para o que fazer, né? Não tinha nem parâmetro para comparar. Então, verificou-se que precisava algo para mostrar o que precisava ser ensinado. Daí, quando vem as diretrizes, nos dá o embasamento desses aspectos da interação, importância da interação, o que é criança, tá? Como que ela aprende, dá valor a esse desenvolvimento da criança, não apenas aos conteúdos. E a BNCC vem enfatizar todos esses aspectos e complementar para que desenvolva melhor, né, essa criança na primeira etapa da educação básica até depois o ensino médio, tá? Então, aqui nesse documento nos dá esta visão. Os 6 direitos de aprendizagem da BNCC, né? O conviver. O que é o conviver, segundo a BNCC? Como é que nós devemos garantir esse direito? Promovendo situações em que os pequenos possam brincar e interagir com os colegas, e se envolver em experiências diversas de convivências em grupo, como organização dos ambientes. É educar a criança para pensar no outro. Então, verifique, esses direitos de aprendizagem vai desenvolver o conviver, o brincar. Brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança. Porém, segundo a base, devem ser enriquecidas e planejadas, porque não é qualquer brincadeira que você vai oferecer às crianças. Você vai oferecer brincadeiras em que eles possam aprender. Não é simplesmente pegar uma bola lá, né, uns brinquedinhos, vocês brinquem e pronto. Não. Então, vem nos mostrar a importância do brincar, as diretrizes já falavam esses aspectos, mas vem enfatizar que nós devemos fazer a criança brincar, mas o professor deve planejar essa brincadeira, né? Não pode esquecer esses aspectos. Participar, tudo isso aqui é da BNCC, tá? O seu direito de aprendizagem. Como garantir esse direito? O importante é envolver as crianças em todas as etapas das brincadeiras e das atividades, permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão usados, etc. Porque não é simplesmente a criança, né, brincar, de repente ela não quer brincar, daí. Então, você tem que fazer com que ela participe de formas diferentes. Né? Vamos verificar, né? Eu trabalho com formação de professores. Então, muitas vezes se propõe uma atividade, nem todos gostam de fazer aquela atividade. Se ela é muito dinâmica, tem que dançar, tem que fazer isso, nem todos gostam. Ou se ela é muito teórica, né? Tem que escrever muitas coisas e tal, nem todos gostam. Então, o que nós podemos proporcionar para que todos participem? Também para que todos se envolvam. O professor tem que fazer esses aspectos desse envolvimento de todas as crianças, né? O explorar, permitindo que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais e elementos simbólicos, como músicas e histórias. O expressar, rodas de conversas são imprescindíveis. Além disso, é interessante, por exemplo, criar conselhos, assembleias, que a criança possa expressar o que ela ter sentido, né? Vota, argumentos sobre suas decisões. Conhecer-se, momentos do banho, da alimentação e da troca de fralda são ricos para essa aprendizagem. Ao sentir-se cuidando e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta consciência sobre o seu corpo, por exemplo. Tá? E os 5 campos de experiência segundo a BNCC, eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Os campos objetivos não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a planejar atividades com maior clareza, né? Então, o professor vai
vai planejando, né, as suas aulas de acordo com esses campos de experiência. Então, a BNCC, quais que são os conceitos principais? Cuidar e educar, formar vínculos durante as atividades cotidianas, incentivar a autonomia, respeitar o tempo de cada criança, escutar ativamente e observar, planejar os espaços de exploração e organizar o tempo. Então, observe, tudo isso é importante para que a criança desenvolva. O meu objetivo principal desses slides é mostrar a diferença desses 3 documentos. Então, o referencial ele foi o primeiro documento realizado. Ele nos deu o que trabalhar com essa criança, porque não se tinha nem noção do que ser trabalhado. Daí as diretrizes já veio mais fundamentado.